Olá para você que está nos assistindo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Vinícius, que é cardiologista, e a gente vai conversar e entrevistar um pouquinho ele para saber como ele escolheu a profissão, como é que ele chegou. Eu sou o Matheus, hoje eu tenho comigo a Alana, e a gente está aqui para te avisar. Muito obrigado, doutor, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo. É muito importante pra gente levar conhecimento para as pessoas. Isso é muito muito interessante. Eu gostaria de abrir a nossa sessão de perguntas perguntando quem é o Vinícius fora do consultório médico, quem é o Vinícius em casa, como é que funciona? Conta pra gente. Bom, primeiramente prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que essa discussão é fundamental, esse projeto que vocês estão fazendo, porque, por exemplo, na minha época, quando eu fui escolher e definir a carreira que ia seguir, é uma escolha muito importante, muito difícil, de uma responsabilidade muito grande que, às vezes, na idade que vocês estão, ou que está começando a prestar os cursos aí, a gente não tem a noção do quão grande é essa escolha, né? E eu acho que é muito bom isso, porque abre a mente, abre o caminho para muita gente aí pensar com mais calma, pensar com mais tranquilidade no futuro, que depois, às vezes, lá na frente você pensa, fala, por que eu escolhi aquilo, ou por que eu não fiz aquilo, ou hoje não é assim que eu pensei, ou hoje realmente é, então ajuda bastante. Então, parabéns pelo projeto para vocês aí. E, bom, falar em Vinícius fora consultório, eu acho que, na verdade, todo mundo tem que ter um fora profissão muito forte, né, além da profissão. Você só é um bom profissional se for uma boa pessoa, né, e se for um bom ser humano com você mesmo. Então, você tem que se respeitar muito bem, ter o seu espaço limitado fora a profissão, para poder as coisas tudo darem certo, né. Eu tenho hoje 34 anos, né, tenho 10 anos de formado já. E hoje, fora da profissão, eu sou um cara hoje bem família, gosto de estar bem com a minha esposa, com meus pais, com meus sobrinhos, ainda não tenho filho. Gosto de ler bastante, eu leio todo dia bastante, né? Hoje estou lendo mais coisas fora a medicina, que já li muita medicina, então agora estou tentando ler um pouco livros não médicos, né? Vamos dizer assim, fora da área da saúde. Gosto bastante de música, sempre fui envolvido com música, o meu hobby principal é tocar instrumento, então toco violão, toco guitarra, toco bateria, toco baixo, ukulele, tem tudo isso lá em casa, né? Tem um quartinho lá que é o quartinho da bagunça, né, que eu falo, e o quartinho do barulho. E gostamos muito de viajar, eu e minha esposa, né, e de conversar sobre a vida. Então, assim, o Vinícius fora a profissão que tenta sempre se aperfeiçoar aí como pessoa, os seus hobbies, tentar passar o máximo de tempo com a família, que é o que importa. E isso tudo reflete, consequentemente, na profissão. Então, acho que é um resumo básico aí. E quem é o Vinícius cardiologista? Conta pra gente. Bom, o Vinícius cardiologista eu acho que é o que na verdade todo médico busca ser, né? Ser a melhor pessoa para cuidar da outra pessoa, né? Ter uma empatia muito grande com o paciente e com aquela pessoa que está procurando um auxílio. Muitas vezes a pessoa nem procura por falta de doença. A gente às vezes acha que doença é ausência de saúde, né? E não necessariamente, né? Às vezes a doença é a pessoa, ela tá com um estado de espírito abalado, tá precisando às vezes ali conversar, né? Então não é saúde orgânica, às vezes só doença como doença orgânica, mas o ser humano é muito mais complexo que isso. Então às vezes a gente, focado na profissão, é sempre tentar buscar o melhor para a pessoa que nos busca, né? Nos procura auxílio. Então, é foco total no paciente. O que vem depois é consequência. Então, se você sempre buscar fazer o bem para o seu paciente, empatia com as dores dele, com as conversas, e sempre pautado na ciência, no que hoje as diretrizes falam, né, da profissão, eu acho que é o que qualquer médico tem que fazer, né? Então, foco no paciente, muita empatia e pautado sempre na ciência, bastante estudo. Agora, em relação à profissão mesmo, como você escolheu a profissão de cardiologista? Isso é uma pergunta difícil, né? Porque não é pingo no i, assim, marca um X, né? É muito difícil, né? Hoje eu gosto, assim, sou apaixonado pela cardiologia, mas a gente sempre na hora de escolher tem dúvida, assim como vocês estão escolhendo os cursos para medicina, engenharia, economia, etc. Vocês vão ter essa dúvida também na hora da escolha caso quem faça medicina vai ter essa dúvida na hora de escolha da especialidade, né?
Acho que para cardiologia foi... eu tinha professores muito bons na faculdade de cardiologia, que eram exemplos de médicos, de seres humanos, assim. Então eu segui muito, acompanhava bastante eles, estudava bastante, gostava do tema. Tinha bastante amizade com esses professores, né? Acompanhei eles muito. E também minha família também tem uma história de problemas cardiológicos, né? Tem um pouco de karma nisso aí. Então, acaba que eu via a minha família com alguns problemas cardiológicos, né? Tios, avós, etc. E também tinha essa amizade com os professores, acaba que aí o interesse foi muito maior e eu acabei me especializando nessa área aí. Eu acredito, assim, pensando racionalmente que foi isso. Agora, se tem uma outra coisa aí mais no subconsciente, não sei explicar, mas racionalmente é isso. E como foi a faculdade? Como é que foi esse processo de escolha? Como é que funcionou para você o seu período de estudos? Então, eu fui definir medicina mesmo no terceiro colegial. Eu ainda não tinha certeza, né? Porque tem gente que já tem desde quando é mais novo, primeiro colegial, segundo, já entra estudando, estuda bastante. No meu caso foi no final do terceiro colegial que eu escolhi a medicina. É um curso que de cara já te intimida pela concorrência, né? Mas eu sempre gostei muito de desafio e minha mãe também sempre foi da área da saúde, trabalhava na época muito na área da saúde, meu tio também. Ninguém é médico, mas todo mundo da área da saúde. E eu sempre tive essa vontade de estudar o ser humano, ter contato com o ser humano, entender mais sobre o ser humano e juntou o desafio de passar na prova com a vontade de estudar mais o ser humano, né? E assim, eu realmente na época não pensava em mercado de trabalho, né? Como seria, como que ganha dinheiro. A gente é muito novo. Hoje a gente tem essa visão de que na verdade às vezes falta um pouco aí de matérias, às vezes no colegial, alguma coisa assim, que nos ensina a pensar no mercado de trabalho, né? Como você vai gastar o dinheiro, como você vai pagar seu imposto. E nessa época a gente nem pensa nisso, né? Então eu pensei muito mais mesmo, não pensei em mercado de trabalho, sendo sincero, como essa questão financeira que muita gente fala. Então eu estudei, não passei de primeira no vestibular, fiz 1 ano e meio de cursinho, né? Estudei bastante, estudei muito. Foi a época que eu mais estudei na minha vida, vestibular. Fiz cursinho 1 ano e meio. E aí passei, tirei até na época a maior nota aqui do vestibular aqui da UF, então eu passei na Federal aqui de Uberlândia. E aí, acho que foi um dos dias mais felizes aí também que eu passei, acho que quando você passa no vestibular, quando você, na verdade, você tem uma meta e consegue, independente do que seja, né? Então, foi muito bom. E aí isso foi, acho que 2007, 2008. E aí eu entrei na faculdade. Agora, desculpa, você perguntou do curso, né? Uhum. Como é que foi a faculdade pra você? Não, o curso é fantástico, o curso é maravilhoso. É um curso pesado, assim, mas como todo curso integral, né? Ele é um curso que você tem que estar disponível de manhã, à tarde, à noite, né? No começo, os primeiros anos ele é mais tranquilo, porque é mais matérias básicas. À medida que vai evoluindo, você vai ter que ter maior disponibilidade de tempo. Tem que ficar no hospital, dar plantão, né? Pelo menos aqui na faculdade pública foi assim. Mas é um curso muito bom. Você conhece muito bem o ser humano, conhece seus próprios defeitos, suas falhas, para ajudar outra pessoa. Então, faz muitas amizades. Hoje eu tenho, assim, sei lá, uns 30%, 40% dos meus melhores amigos são da faculdade. É onde você vai fazer o seu network, importante também, se você vai ficar naquela região da sua faculdade, vai conhecer muita gente que vai te ajudar um dia mais pra frente, seus veteranos, né, até as pessoas mais novas do curso, seus professores, um dia vão lembrar de você também, vão te indicar. Então é um período de muito aprendizado. Você entra menino, sai, vamos dizer assim, sai homem ou sai mulher, né? É muito aprendizado na marra, muita coisa a vida que vai te ensinar, não tem no livro. Até a medicina em si, muita coisa você não aprende no livro, que é como você cuida de um paciente, como você conversa, como você tem aquela sensibilidade maior, isso não tem no livro. Tem até gente que descreve, mas isso é muito de educação, do que você traz na sua casa, da sua vivência. Então, é um curso que você entra, assim, a cabeça muda da água para o vinho. E aí tem que ter muita maturidade para aprender o que está lá dentro e conseguir levar para o resto da vida, né? Porque o curso te deixa pronto para ser um médico, mas a vida não é só ser uma profissão, né? Uhum. Então você tem que correr atrás do resto.
Mas quem gosta de medicina da área da saúde ou está pensando, acho que vale a pena o esforço para poder passar na prova, sim. Vale a pena. Na sua turma em si, você acha que tinham mais pessoas interessadas no dinheiro, na carreira, em ajudar outras pessoas mesmo, ou não? Sempre tem, acho que qualquer profissão, né? Isso aí já é muito igual eu falei, da criação, do caráter da pessoa. Médico, engenheiro, qualquer profissão é ser humano igual. Vai ter profissionais excelentes, pessoas maravilhosas, como profissionais também que você já deixa um pouco de lado, né? Então, sempre tem pessoas que entram e só pensam no dinheiro e no bem-estar pessoal e um certo narcisismo. Assim como tem pessoas que são já o oposto, querem 100% só ajudar. Faz trabalho voluntário, viaja para país mais pobre e fica 100% em querer ajudar as pessoas, né? E aí sempre tem um meio termo, que é a pessoa que quer também ajudar a fazer o melhor possível da sua profissão, mas também quer uma remuneração, quer dar um conforto para si próprio, para a família, ter uma renda aí que vale dar uma aposentadoria melhor. Então, assim, tem de todo tipo, em qualquer lugar, né? Agora você tem que ver qual que é o seu perfil, né? Você se encaixa num cara que quer só pensar no dinheiro e o resto é consequência, ou se você consegue balancear tudo. E aí tudo é equilíbrio na vida, né? Então eu acho que não tem nenhum muito certo e um muito errado. Depende da situação de cada um e o que acho que é certo pra você mesmo, né? Mas eu acho que o equilíbrio é o melhor, sempre. Doutor, você comentou na última pergunta que eu fiz um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Queria puxar esse gancho para te perguntar como funciona hoje o mercado dentro da cardiologia, se é um mercado muito competitivo. E também te perguntar também se você se sentiu satisfeito depois que você falou que você não pensou muito no retorno financeiro, mas se você se sentiu satisfeito depois com o retorno que você ganhou, como é que foi para você? A questão de mercado de trabalho, assim, você perguntou na cardiologia, mas eu vou puxar um pouco antes para medicina, né? Tem muita gente que já pensa, fala assim, médico não fica desempregado, vai ter sempre emprego, ganha bem. Isso ainda hoje é relativamente verdade, né? Dependendo da região que você está e da sua especialidade, mas a tendência é diminuir. O mercado não está mais todo esse vapor como era da medicina, né? Antigamente, década de 70, 80, 90, o médico formava e já saía trabalhando no dia seguinte onde queria, né? Não tinha profissionais suficientes, não tinha especialistas suficientes, o conhecimento era limitado, então assim, quem era o especialista era realmente especialista, tinha que procurar ali um conhecimento mais aprofundado em outros países às vezes, mas hoje mudou um pouco esse cenário, né? Hoje, de 10, 12 anos para cá, aumentou muito o número de vagas de medicina, então forma-se quase 30 mil médicos por ano no Brasil. Acho que, se não me engano, é o país com mais faculdade de medicina no mundo hoje. Então a tendência é a lei da oferta e da procura. A tendência é uma hora saturar o mercado também. Isso é inevitável, né? Assim como aconteceu com outras profissões, a medicina também vai acontecer. Já tem casos de colegas que estão formando e não têm onde trabalhar. Ou formando e tendo que trabalhar em lugares muito remotos ou em condições de trabalho muito ruins para poder se sustentar. Mas de forma geral é uma ótima profissão para vocês inserirem no mercado. Ainda de todas, né? Eu acho que é a que tem mais oportunidade de trabalho, porque ainda tem uma demanda muito forte por médico, né? Então você vai formar, se você for uma pessoa bem relacionada e tiver um conhecimento adequado, você vai conseguir trabalhar em qualquer lugar, né? E aí para o especialista a mesma coisa. Se você tiver uma boa formação como especialista e tiver bons contatos de como se relacionar, porque tudo é bom relacionamento, você vai trabalhar onde você quiser. Se você for um bom profissional, você se encaixa em qualquer lugar. Mas cada vez esse bom profissional está sendo mais exigido para se manter bom, né? Então, é uma conversa aí que demora umas 2, 3 horas para a gente poder falar. Mas de forma geral, para quem está prestando medicina, se você está pensando em uma estabilidade financeira, ainda é uma profissão que dá, assim, dá para você trabalhar, dá para você ter uma qualidade de vida boa, né? Às custas de talvez daqui 5, 10, 15 anos tá um pouco mais difícil, porque cada vez mais vai ter mais profissionais e aí a oferta vai diminuir.
E cada vez mais, às vezes, o estresse que a profissão também tem vai aumentar, né? Então, tem que analisar bem. Não faça por simplesmente emoção, né? Pense muito bem antes de fazer a profissão, qualquer uma, independente que seja, porque hoje o mercado muda muito mais rápido que há 10, 15 anos, né? Hoje, tecnologia, informação. Então, uma coisa que hoje é verdade, amanhã já não é. Antigamente não era assim. Então, hoje a medicina tá bom, daqui 5, 10 anos pode mudar tudo. Agora, a cardiologia, anos 90, 2000, até o começo de 2010, tava no boom do auge, né? Quando começou os procedimentos de stent, para a pessoa chegar infartando, antigamente tinha que fazer uma cirurgia grande. Hoje não, você faz um stent, faz pequenos procedimentos, troca a válvula ali com pequenos procedimentos. Então, teve um boom, e aí muita gente fez, então hoje já tem muito cardiologista, muito especialista nessa área. Então hoje está se destacando quem tem um bom currículo, quem tem um bom relacionamento e quem consegue cativar o paciente, né, e realmente preocupar com ele. Então, tudo depende da sua capacidade de ser um bom profissional e de ter bom relacionamento, né, qualquer profissão. Quer que eu faça a próxima pergunta? Tem mais aí? Tem sim. Vocês me cortam isso, não paro de falar, não. Eu acho. Doutor, depois de... Quantos anos de formado você tem? 10. Depois de 10 anos de formado, você se sente realizado na profissão? Sim, muito. É uma profissão que você apanha um dia e tem felicidades no outro. Então, assim, não é constante, né? Qualquer uma. Tem altos e baixos. Principalmente na época que você forma e na época que você vira residente, especializa ou cai no mercado de trabalho. Mas eu sou muito realizado, sim, porque a gente vê quando você cuida de uma pessoa, trata bem e vê o resultado. Às vezes você chega uma pessoa em estado com risco de vida e você consegue resolver, consegue ajudar. Ou às vezes uma conversa que você tem com o paciente muda a vida dele, né? Como eu falei, não necessariamente a doença... a saúde é uma ausência de doença, né, orgânica. Às vezes a pessoa só precisa ali conversar, ter alguma questão espiritual que está afetando ela, você ajuda ali e já tem um ganho pessoal muito grande. Então tem uma satisfação muito grande de poder ajudar as pessoas, né? Mesmo que financeiramente, às vezes a pessoa fala assim, ajudar as pessoas tem que ser de graça. Não, às vezes lógico que você tem que ter o seu ganha-pão, cobrar a sua consulta, cobrar o seu procedimento. E isso, se você conseguir ajudar a pessoa, então os dois lados ficaram felizes, né? Então, eu sou muito bem realizado como médico, porque me fez ser uma pessoa melhor e eu ser melhor para as outras pessoas. Mas é o que eu te falei, hoje a gente tem que buscar não ser só realizado como profissional. Você pensa assim, você é um engenheiro, você quer ser economista às vezes. Você é realizado como economista, mas você não vai ser só um economista. Não adianta ser só realizado profissionalmente se o seu pessoal está bagunçado. Então, você só vai ser um bom profissional se o seu pessoal estiver organizado. Então, não foque quem estiver prestando curso em realizar-se apenas na profissão. Porque a profissão não vai te dar a realização que você tem na sua vida como completo, né? Então, sempre paralelamente, busque ser a pessoa melhor, fazer o que você gosta, ter seu hobby, estar perto das pessoas que você gosta, e a profissão paralelamente vai dando certo também. Então, tudo na vida, né? E você faria o curso novamente, se fosse preciso? Faria sim. Hoje você fala assim, novamente, se foi pela escolha, se foi uma escolha acertada, faria sim. Eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Estudar o que eu estudei, conversar com os pacientes que eu conversei, ver as situações felizes que eu tive e as traumáticas, que é quando você perde um paciente, quando ele falece, né? Mas eu não trocaria de profissão, não. Sou bem feliz, assim, nesse sentido da escolha, né? Apesar de, como toda profissão, todo dia às vezes você acorda e fala, nossa, tô cansado hoje, tô estressado, ontem não foi um dia bom na profissão, mas assim, todo lugar vai ter isso. Em qualquer área da sua vida é assim. Mas no global, no geral, eu não trocaria, não. Você comentou um pouquinho sobre experiências traumáticas. Você viveu muitas experiências traumáticas dentro da sua rotina? Sim.
A cardiologia, né, que é a minha especialidade, ela é uma área que tem altos e baixos, né? A gente, às vezes, tem cardiologista que só lida com melhora do desempenho pessoal, físico da pessoa, por exemplo, cardiologia do esporte, check-up, né? Que você dificilmente vai ver uma doença muito grave, até o ponto de você perder pacientes diariamente, que é o caso de você trabalhar em UTIs cardiológicas, pacientes graves, né? Então, a minha especialidade em si tem muita perda. Por exemplo, porque as pessoas às vezes não sabem, mas quando a pessoa às vezes tem uma insuficiência cardíaca, que o coração fica fraco, dependendo do nível que esse coração está fraco, é como se a pessoa tivesse um câncer avançado. Então, invariavelmente nos próximos anos você vai ter uma alta taxa de letalidade, né? De mortalidade desses pacientes. Então, você tem que comer. A primeira vez que eu tive uma perda, eu lembro na faculdade, que foi no primeiro ano, que eu fui no pronto-socorro lá e acompanhei um caso e faleceu. É um dia que marca, quando você está ali cuidando de alguém e essa pessoa morre na sua frente, né? E aí, vira uma rotina no sentido de você ver bastante, não pode virar uma rotina no sentido de você se anestesiar com isso. Toda perda é um aprendizado, mas é bem traumático. Tem pessoas que não suportam, tem pessoas que realmente sofrem muito com isso e absorvem. Tem pessoas que aprendem com isso e seguem a vida e tentam ajudar o próximo, né? O próximo paciente que chegar. Então, é traumático, mas não quer dizer que é impossível, não. E a cardiologia em si tem bastante, principalmente se for parte hospitalar. Doutor, quais são as suas inspirações? Eu percebo que você fala com bastante entusiasmo da profissão e todo bom mestre tem um grande mestre por trás. Quem são as suas maiores inspirações, assim? Não só dentro da cardiologia, você pode expandir para outros lugares. Nossa Senhora! Tem um monte. Bom, acho que dentro da cardiologia, em específico, acho que foi meus chefes de residência, né? Que lá de São Paulo, eu fiz a minha especialização em São Paulo, né? Chama Instituto Dante Pazanese, que é o maior hospital de cardiologia da América Latina. Lá tinha referência, por exemplo, do Dr. Eduardo Souza, que foi o primeiro médico a colocar em stent no mundo, era aqui do Brasil, uma pessoa fora da curva, né, de conhecimento. Tinha o Dr. Adib Jatene também, que cheguei a conhecer, que é um cirurgião cardíaco também, excepcional como pessoa, né? Na área da cardiologia, acho que são esses, principalmente meus ex-chefes, né, que a gente chama de residente, a gente chama de chefe, né? Os preceptores da residência. Acho que a maioria deles foram bastante, com muito exemplo, pessoas que dedicavam bastante ao ensino, mesmo às vezes não ganhando muito por isso. Vocês vão ver que às vezes fazem por amor mesmo, né? Mas na cardiologia foram esses. Agora de vida são bastante, nossa senhora. Todo dia, né? A gente primeiro pode falar, não precisa ser de grandes mestres de livros, de filmes, né? Mas a gente tem os principais mestres, são quem está dentro da nossa casa, né? É pai, é mãe, é seu amigo, esses aí que te ensinam todo dia quem você é, né? É neles que você aprende como melhorar, né, no seu relacionamento. Então acho que esses são meus maiores mestres, meus amigos, meus pais, meus irmãos, minha família, né? E depois vem esses do livro, né? Os que você lê e aprende a filosofia, etc, né? De filosofia eu puxo todos, né? Eu gosto de ler tudo que eu aprendo um pouco já vira meus mestres, né? Mas acho que é isso, meus principais são meus pais, minha família e meus amigos, né? Que legal. Fazer pergunta, né? Só gostaria de encerrar então te perguntando como que funciona a sua rotina hoje em dia, depois de 10 anos de formado, como que é a sua rotina dentro hoje onde você trabalha? Mudou um pouco, mas com outros projetos, mas como cardiologista, né? A rotina básica que eu tenho, assim, hoje depende, igual eu falei, a cardiologia é muito ampla, né? Tem vários setores, você pode só atender consultório, você pode só fazer exame, você pode só trabalhar no hospital, você pode só fazer procedimento, então depende da sua especialidade. Mas a minha mesmo era de manhã ou de tarde consultório, dependendo do dia, né? De segunda a sexta você varia. Um período às vezes fazendo um exame, que eu também faço exames cardiológicos, cardiograma, esteira, né?
Antigamente, né, hoje não mais, mas também às vezes tinha plantão noturno, tinha que dar plantão de cardiologia, em pronto-socorro, ou às vezes UTI, né? E às vezes antes, no comecinho da manhã, ou às vezes fim de semana, passar no hospital e ver os pacientes internados, né? Os pacientes que são seus ou do hospital que estão internados com algum problema cardiológico. A rotina basicamente é essa, seu consultório, hospital, passar avaliação de enfermaria ou pacientes UTI, fazer exames ou procedimentos e às vezes um plantão ou outro, né? Essa é a rotina básica às vezes de um cardiologista no geral. Um questionamento pessoal meu, vocês têm, a cardiologia em geral tem muito contato com a ala cirúrgica? Ou vocês ficam mais nos paliativos aqui? Como funciona? Não, é que assim, a cardiologia ela é uma especialidade clínica, então existem os procedimentos, mas são procedimentos menores, são pequenos procedimentos, por exemplo, passar um marca-passo, fazer uma angioplastia, um cateterismo, né? Fazer uma ablação de arritmias. Então são pequenos procedimentos que não envolvem uma incisão, um corte grande, né? Aí isso já são especialidades cirúrgicas, geralmente é o cirurgião cardíaco que faz. Então a cardiologia tem esses pequenos procedimentos e tem a parte de exames também, ultrassom, esteira, eletrocardiograma, né? Então, é diferente, a gente não faz a cirurgia em si, só os pequenos procedimentos. Quem é cardiologista, né? Agora, quem é cirurgião cardíaco que faz aquelas pontes safena, troca de válvula, né? Cirurgias maiores. Mas o cardiologista não, o cardiologista não chega a entrar nessa área, não. Mas todo mundo que chega pro cirurgião cardíaco passa primeiro por um cardiologista? A grande maioria, sim, 99%. Às vezes já chega direto pro cirurgião cardíaco e ele avalia, né? Mas geralmente quem descobre a doença, o problema e o medicamento tem que fazer, o tratamento tem que seguir é o cardiologista. E se precisar de uma cirurgia, ele encaminha. Não só encaminha, como acompanha. Então ele acompanha o pré, o durante a cirurgia e o pós, né? Então antes ele tem que preparar o paciente para cirurgia, depois o paciente faz a cirurgia, ele vai para UTI ou para enfermaria e o cardiologista continua acompanhando. E depois da cirurgia, ele tem que ter um acompanhamento aí no consultório, ver se ficou bom, se melhorou, se tem que ajustar medicamento, tudo no consultório. Então é um tratamento contínuo, né? Cardiologista e aí cirurgião cardíaco e às vezes hemodinamicista, que é o heart team que chama, né? Que a gente chama o time do coração. Então esses profissionais tudo vão junto pelo paciente, né? Então nunca nunca, vamos dizer assim, você passa a bola. Fala, agora é seu, toma o paciente e faz a sua parte. Não é, nunca assim, você sempre vai junto, né? Que legal. Dr. Vinícius, muito obrigado. Foi um papo muito, muito, muito divertido. Acredito que quem tá aqui no estúdio aprendeu demais, quem tá ouvindo também aprendeu demais. Muito obrigado. Sinta-se à vontade para voltar quando o senhor quiser. Porque pra gente falar sobre educação no Brasil é um tópico muito sensível e os nossos objetivos com projetos em geral é levar o conhecimento para as pessoas, que as pessoas tenham acesso. Então, de verdade, obrigado por contribuir para a educação brasileira, para que a gente possa levar isso para outras pessoas, isso é incrível. Obrigado, Alana, pela participação. Obrigado, pessoal do estúdio, obrigado para vocês que estão assistindo. Provavelmente essa é a nossa última entrevista com pessoas da área da saúde. As próximas entrevistas são com novas novas áreas do conhecimento. Então o senhor fecha hoje com a gente o ciclo da área da saúde. Muito, muito, muito obrigado para todo mundo. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui, foi muito, muito, muito importante. É isso, obrigado a todos e até a próxima. Agradeço.